com o empate, pouco está se falando sobre isso, o Gonzalo Plata sendo notícia em todos os lugares por conta da expulsão, mas o Samuel Lino voltou a fazer gol, isso é um ponto positivo. E ele falou o seguinte, abre aspas, foi um baque para mim, que eu falei, cara, por quê? Porque todo mundo está passando por isso, esse momento. Às vezes você já passou por um momento assim, de ficar sem fazer gol. Só que aqui no Brasil é muita informação, a mídia, o Flamengo é gigantesco, então as pessoas caem matando. Você tem que fazer gol todo jogo. Mas, cara, comentei com um amigo outro dia. Estou me acostumando, já entendi, o brasileiro é assim, eles querem cobrar, eles querem ganhar, e está tudo bem. Eles são assim, eu continuo trabalhando, minha cabeça está tranquila e eu sei que tudo é um processo. E está melhorando esse processo. Acabei de chegar e as coisas vão melhorar ainda muito mais, disse Samuel Lino em entrevista à GE TV. Inclusive, eu gostei demais dessa entrevista dele depois do jogo. A gente pôde ver ali muita sinceridade num jogador que quer buscar, quer retomar a boa fase e está buscando isso, está correndo atrás disso. Você vê nos jogos, ele tenta, se esforça, mas sempre lembrando, torcedor, se você espera um Samuel Lino goleador, o Samuel Lino não é e nunca será goleador, mas ele é um jogador muito importante para o esquema tático do Flamengo atualmente. Ele quebra a linha com drible, ele dá assistência boa, eventualmente vai fazer um gol como foi contra o São Paulo. Então é um jogador que ainda vai agregar demais, está ainda nos seus primeiros meses de Flamengo e com certeza vai evoluir ainda mais com a camisa rubro-negra. Outro ponto positivo, Arrascaeta, que foi o autor do outro gol do Flamengo, uma cobrança muito boa de pênalti, se tornou o estrangeiro com mais gols na história do Flamengo, com a camisa do Flamengo, 94 gols. Isso também é um ponto positivo. Ele está ali na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro, junto com o Caio Jorge do Cruzeiro. Então tem pontos positivos aí, não só pontos negativos. Um ponto negativo foi a lambança no começo de jogo do setor defensivo do Flamengo, que teve a participação, inclusive, do Arrascaeta errando também no lance, mas quem mais errou ali, com certeza, foi o Pulgar. Eu até estranhei, porque o Pulgar não é de errar daquela maneira. E é incrível como o Flamengo perde ponto para ele mesmo. Olha a quantidade de pontos que o Flamengo deixou no caminho no Campeonato Brasileiro, com erros bobos. Essa é a grande diferença do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que briga com o Flamengo, por exemplo, na briga por esse título, e hoje pega o Santos. Se o Palmeiras vencer o Santos, vai complicar demais a vida do Flamengo, porque o Flamengo vai ficar 3 pontos atrás do Palmeiras e tem menos vitórias. Ou seja, teoricamente, o Flamengo teria que tirar 4 pontos do Palmeiras. Muito difícil, porém não é impossível. Mas você vê o Palmeiras perdendo esses pontos bobos. Olha quantos pontos o Flamengo deixou de ganhar aí. Para mim, contra o Grêmio, dentro do Maracanã, aquele empate no finalzinho, aquilo ali foi patético. O jogo de ontem, ridículo, a forma como o Flamengo deixou de somar pontos ontem. Ah, mas foi um empate fora de casa. Gente, na boa, campo neutro. São Paulo estava jogando na Vila Belmiro. Ah, mas a torcida dos caras é maior. E daí? Era campo neutro, não era no Morumbi. O Flamengo saiu atrás do placar, com aquela lambança no começo do jogo, conseguiu virar o marcador, e aí depois Gonzalo Plata fez o que fez, e já já a gente vai falar sobre ele, mas na verdade já envolve, o próximo assunto já envolve o Gonzalo Plata. Por quê? O Flamengo chegou a 9 expulsões no ano. 9 expulsões no ano. Foi o Gato Mestre que fez o levantamento. Nesse determinado período, dia 5 de novembro, no ano passado o Flamengo tinha 5 expulsões. Só para vocês terem noção, gente, da quantidade de expulsão. E quem mais participou de expulsão? Gonzalo Plata. E aí a gente vai entrar nesse assunto já nos bastidores envolvendo Gonzalo Plata. Já adianto para vocês, Gonzalo Plata será multado. A gente já trouxe isso nas outras redes sociais, outros jornalistas também já trouxeram, porque obviamente todo mundo foi apurar em relação a isso. Mas o Plata não será multado pela expulsão contra o São Paulo. Ele será multado pelo conjunto da ópera. O Flamengo entende que ele já havia sido muito irresponsável na expulsão contra o Racing, embora haja aquela discussão se ele merecia ou não. Mas a diretoria entende que ele foi irresponsável por ter dado motivo para o árbitro expulsá-lo, e foi o que aconteceu. E a diretoria entende que a irresponsabilidade dele colocou em risco a ida à final da Libertadores da América, o que acabou não acontecendo. Entre aspas, passou batido.
aceitaram. E aí veio o jogo contra o São Paulo. A expulsão contra o São Paulo foi considerada um absurdo internamente no Flamengo, muito irresponsável, inconsequente. Eu estou utilizando palavras que pessoas do Flamengo utilizaram. Que o Gonzalo Plata não teve a menor noção do que ele fez e ele deveria ter essa noção. E aí o Gonzalo Plata foi expulso e colocou em risco ali a vida do Flamengo dentro do jogo. E é óbvio que o Flamengo tomou o empate porque o Gonzalo Plata foi expulso, gente. Quando estava com a igualdade numérica dentro de campo, o Flamengo estava mais perto de fazer o terceiro a tomar o gol de empate. Quando o Flamengo perde o Gonzalo Plata, aconteceu o que aconteceu. O Flamengo deixou de ganhar 2 pontos. E aí a diretoria entende que o Gonzalo Plata foi muito irresponsável. E ele será multado por conta desse contexto, por conta do conjunto da ópera. Não é só por causa da expulsão contra o São Paulo. E eu estou falando isso porque tem gente questionando. Beleza, então por que não puniu o Danilo na expulsão contra o Bahia? Por que não puniu o Everton Araújo na expulsão do último jogo? Por conta disso, pelo contexto. Por exemplo, o Alan foi punido pelo contexto, pelo conjunto da ópera. E agora o Gonzalo Plata está sendo punido pelo conjunto da ópera também. E o detalhe, gente, não será a primeira vez que o Gonzalo Plata será multado pela diretoria do Flamengo. Quando eu estava apurando essa situação, me relataram que, meses atrás, ele foi punido por ter faltado a um dia de tratamento quando ele estava no departamento médico sem justificativa. Isso foi me relatado no Flamengo. Então ele já havia sido multado em 20% do salário por conta desse fato e agora ele será multado novamente. E aí o percentual depende da aprovação do departamento jurídico, por isso que não tem como cravar qual será o percentual da multa nesse momento. Eu só posso falar aquilo que já aconteceu, que foi 20%. Então ele será multado. E está certo, ele tem que ser multado, ele tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado pelo que ele fez, pela irresponsabilidade dele. Eu não estou aqui dizendo que se o Flamengo perder o título do Campeonato Brasileiro, será culpa dele. Mas ele precisa entender que cada jogo tem sua parcela de importância. E esse jogo contra o São Paulo era extremamente importante. E parece que o Gonzalo Plata não tem noção aonde ele está. Que ele está em outro mundo. Inclusive, após a expulsão, você vê que ele parece que não está nem aí. Ele não sai nem um pouco irritado. Claro que ele não sai irritado, porque ele sabe que ele fez besteira. Fez muita besteira. Não dá para passar pano para esse tipo de situação. Um jogador profissional não pode fazer o que ele fez. Um jogador da experiência dele, jogador de seleção, não pode fazer o que ele fez. E é um jogador que já está na mira do furacão, é isso? No olho do furacão, pelas suas idas constantes a noites noturnas, cariocas. E eu não estou entrando aqui no mérito da vida pessoal. Na vida pessoal ele faz o que ele bem entender. Ele só não pode faltar treinamento, como já ocorreu, e ele foi multado por conta disso. Na vida particular, na folga dele, ele faz o que ele bem entender, mas é um cara que já está na mira da torcida por conta disso. Então, gente, respeita o momento. O Gonzalo Plata entende aonde você está, a importância do jogo. O que você fez é um absurdo. Um absurdo. E o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, foi pior ainda. Porque, na boa, gente, eu não estou aqui dizendo que o Felipe Luiz tem que chegar na entrevista coletiva e criticar o jogador. Eu não estou aqui dizendo isso, embora ele já tenha feito isso com o Pedro. Mas ele defendeu o Gonzalo Plata. Ele disse que o jogador foi expulso sem querer. Que bom, né, Felipe Luiz? Me fala quem é expulso querendo. Óbvio, tem um lance ou outro, por exemplo. O cara vai fazer o gol, você bota a mão na bola, você sabe que você vai ser expulso, beleza. Agora, ninguém quer ser expulso. E o Felipe Luiz alega que ele é um jogador que se entrega. Que bom! É o mínimo que ele tem que fazer. Ele está vestindo a camisa do Flamengo e ele recebe muito bem por isso. É o mínimo. Isso é o mínimo. Porque ele faz tudo o que eu peço. É, Felipe Luiz? Então você não pede para ele fazer gol, você não pede para ele finalizar, porque ele deixa a desejar nesse ponto. É um cara que eu gosto, já elogiei bastante, falo aqui da importância dele para o esquema tático do Felipe Luiz para o Flamengo. Mas não faz gol. E é um jogador que está fazendo besteira direto. Direto. Não é normal isso. Tem que ser cobrado internamente. E a entrevista coletiva do Felipe Luiz foi patética.
Ele passou pano para o jogador, ele defendeu o jogador. Ele poderia ter dito, ó, esse assunto a gente sabe, sim, atrapalhou. O Samuel Lino disse que a expulsão atrapalhou. Por que o Felipe Luiz não pode falar? A expulsão atrapalhou, eu vou conversar com ele, eu vou entender o que está... tentar buscar entender o que está acontecendo, porque não é normal, mas esse é um assunto interno. Pronto, ele poderia fazer isso. Agora, defender o jogador publicamente igual ele fez? Ah, Felipe Luiz, me ajuda a te ajudar, né? Esse é o ponto. Felipe Luiz, você ainda tem um pouquinho de boleiro. Um pouquinho. Você está naquele processo, está aprendendo ainda, está no começo da carreira de treinador, eu entendo. Mas essa entrevista coletiva foi patética, ridícula, na minha concepção. Mas, na boa, o Felipe Luiz ele tem muito crédito e eu espero que internamente o Felipe Luiz converse com o Gonzalo Plata e que esse discurso de proteção seja apenas na frente das câmeras. Porque não dá para normalizar o que o Gonzalo Plata fez. Ele prejudicou demais o Flamengo, demais. E repito, se o Palmeiras ganhar do Santos, a vida do Flamengo vai ficar muito complicada no Campeonato Brasileiro. Muito mesmo. Eu não vejo o Palmeiras, até o fim do Campeonato Brasileiro, perdendo essa quantidade de pontos e o Flamengo vencendo todos os jogos. Vai dificultar e muito. E não é só o Vene que acha isso não. Internamente no Flamengo tem muita gente achando isso também. Que foi um banho de água fria. Isso que aconteceu. E passa muito pela expulsão do Gonzalo Plata, sem sombra de dúvidas. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! O Felipe fez certo em proteger o jogador ou deveria ter cobrado mais firme? Do que eu tô falando? Felipe Luiz ignora a expulsão de Plata e defende o atacante. Não foi de propósito. O empate em 2-2 contra o São Paulo poderia ter sido uma vitória tranquila do Flamengo, mas a expulsão do Gonzalo Plata mudou tudo. Mesmo assim, Felipe Luiz surpreendeu na beira do campo, ignorou completamente o lance e seguiu dando instruções para a substituição que já estava preparada. Após o jogo, o técnico saiu em defesa do equatoriano, afirmando que o lance foi sem querer e que Plata é um jogador que se doa totalmente pelo time. A atitude dividiu opiniões na torcida. Muitos viram como maturidade do treinador, outros como falta de cobrança. Então, volto a te perguntar, o que você, flamenguista, viu no jogo, o que você acha dessa atitude do Felipe? De fato, foi sem querer? Bom, as imagens são claras, mas qual é a sua opinião? O que você acha disso tudo aí? Fala pra gente. Abraço, pessoal, até na próxima.